A juiz esclarece. Vamos então falar do dever de contribuir para os encargos da vida doméstica e vamos separar essa realidade daquela outra que eu já mencionei, do direito aos alimentos. Ambos os direitos, o dever de contribuir para os encargos da vida doméstica e o dever de prestar alimentos a outro cônjuge que esteja carenciado, constituem ambos deveres integrados no dever de assistência. Enquanto que um predomina durante a vigência da vida em comum, o outro ganhará autonomia quando se dá uma separação ou o próprio divórcio. Acontece assim que, durante a vigência da vida matrimonial, o dever prevalecente e que absorve o outro, de certa forma, é o dever de contribuir para os encargos da vida doméstica. Esse dever impende sobre ambos os cônjuges, enquanto que o dever de prestar alimentos impende sobre um em relação ao outro que é carenciado. E isso ocorre, como disse, no caso de separação, em que cessa a vida em comum, ou de divórcio, e então ganha autonomia esse dever de prestar alimentos. O dever de contribuir para os encargos da vida doméstica não implica que seja dividido de forma igual, repartido de forma igual por ambos. É de acordo com as capacidades de cada um. Mas iremos já abordar os critérios que permitem perceber, portanto, como é que se concretiza esse dever. O dever de contribuição para os encargos da vida doméstica pode concretizar-se de diversas maneiras. Para além do mais, a prestação pode não ser igual para ambos os cônjuges, como disse, porque depende das capacidades de cada um. E poderá ser pecuniária, material ou em trabalho em casa. Temos assim que poderá haver, como já expliquei anteriormente, um dos cônjuges a trabalhar, outro a criar os filhos e a cuidar da casa. Um cônjuge abdica da sua vida profissional para esse efeito, por opção. O que é relevante é que se trate de opções do casal, em que o contributo de cada um é fixado por acordo, de acordo com as capacidades e possibilidades de cada um, porque, como iremos ver noutra questão ulterior, é que se houver um contributo excessivo da parte de um deles, em prejuízo grave da sua vida, dos seus interesses pessoais, isso poderá dar lugar, em caso de divórcio, a uma compensação. Temos o caso de um cônjuge vai trabalhar, o outro também vai trabalhar, fora de casa, e depois levanta-se o problema dos assuntos domésticos. E, de acordo com o princípio da igualdade de sexos, ambos deverão contribuir, porque não se trata atualmente de tarefas concebidas como essencialmente femininas, tal como outros trabalhos de mecânica, de arranjo de lâmpadas e outros trabalhos que tradicionalmente eram masculinos, são hoje em dia considerados de ambos os sexos, até porque temos casamentos, como eu também já foquei, que envolvem pessoas do mesmo sexo. E, portanto, o critério da divisão das tarefas não será o sexo, mas as capacidades e apetências pessoais de cada um, e, de acordo com essas capacidades, é necessário que se reparta de forma equitativa os encargos da vida doméstica, quer em termos de rendimentos, quer em termos de tarefas dentro de casa. No caso de divórcio, poderá levantar-se a questão de saber se algum dos cônjuges contribuiu de forma excessivamente superior àquilo que seria devido para os encargos da vida doméstica e se isso lhe causou prejuízo. A lei prevê que, no caso de divórcio, possa ser indemnizado aquele cônjuge que, de forma excessiva, contribuiu para os encargos da vida doméstica, em prejuízo da sua vida pessoal, e tal tenha causado prejuízos patrimoniais graves. Vamos dar exemplos disso.
Temos o caso daquele que abdicou de uma vida profissional em prol da vida familiar, para criar os filhos, tratar da casa. Esse, em caso de divórcio, esse cônjuge, obviamente que não terá as mesmas apetências no mundo do mercado de trabalho para assegurar o seu próprio sustento. Teremos o caso daquele que, para viver com o cônjuge e para se dedicar à vida da família e para dar tempo ao outro cônjuge de se dedicar à sua vida profissional, abdicou de formações profissionais, abdicou de determinados horários que poderiam ter sido mais benéficos em termos de rendimento e, posteriormente, de direito à reforma. Portanto, há uma série de comportamentos que têm de ser valorados nesse âmbito. Será o caso também de aquele cônjuge que, em prol da vida familiar, abdicou de determinadas atividades pessoais, desportivas que praticava, por exemplo, em termos de competições, que deixou de ganhar ou que deixou de concorrer, para poder dedicar-se e não perder tempo em treinos, para poder dedicar-se, portanto, aos filhos e à casa. E teremos de ponderar, em caso de divórcio, se esse sacrifício foi ou não excessivo e, no caso de considerar que é excessivo perante o sacrifício do outro cônjuge, teremos de ver se isso causou prejuízo patrimonial grave a esse cônjuge que se sacrificou e se chegarmos à conclusão que se verificam todos esses requisitos, poderá haver lugar a essa compensação que é feita, no caso de divórcio, no âmbito da partilha dos bens comuns. É nesse âmbito que será feita essa compensação e, no caso de cônjuges que são casados em separação de bens, no caso de divorciar, poderá haver uma ação com esse objetivo de se fixar a compensação devida pelo sacrifício excessivo sofrido por aquele cônjuge que, com prejuízo patrimonial grave para ele próprio, se dedicou em exclusivo ou de forma excessiva à vida familiar que, naquele momento, vê ruir por força do divórcio. Sucede que, por vezes, não sendo almejado o divórcio, acontece que, no âmbito da vida doméstica, um dos cônjuges se esquece de contribuir para os encargos domésticos. É uma realidade que se verifica com alguma frequência. Portanto, um dos cônjuges fica em casa a cuidar dos filhos e da casa, e o outro cônjuge esquece de lhe entregar determinada quantia em dinheiro para que possa também fazer face às despesas do dia-a-dia, às despesas necessárias ao seu bem-estar. Portanto, obviamente que se uma pessoa fica em casa a cuidar do lar e da casa, terá de haver algum retorno económico por parte do outro, alguma disponibilidade financeira, de forma que essa pessoa que cuida do lar e dos filhos possa fazer face aos encargos domésticos. Também poderá acontecer que, estando os dois a trabalhar, um contribua e o outro omita esse dever de contribuir, fazendo seus os rendimentos que, não havendo um regime de separação, constituem produto, portanto, comum do casal, e omite esse dever de contribuir para as despesas domésticas. Nesse caso, o cônjuge que entenda que deve exigir do outro esse contributo, poderá propor uma ação no tribunal com esse objetivo, identificando logo a fonte de rendimentos do outro cônjuge e justificando a necessidade e capacidade dele para contribuir para os encargos da vida doméstica. O juiz, ao receber esse pedido, irá marcar logo o julgamento e citar o outro cônjuge que apresentará a contestação no âmbito dessa audiência. Portanto, é um processo relativamente rápido. O juiz, na primeira abordagem, tenta o acordo entre os cônjuges, não sendo ele possível. Produz a prova e profere logo sentença, na qual será logo determinado que se desconte do vencimento ou da outra fonte de rendimentos do cônjuge que não contribui, o montante considerado necessário, equitativo e justo
que corresponde à sua contribuição, de acordo com as suas possibilidades e capacidades, para os encargos da vida doméstica. Quanto a este tema, penso ter percorrido as questões essenciais. Espero que tenha sido claro e bem-aja pela atenção. Na próxima sessão, iremos abordar a questão do direito ao apelido do cônjuge e do ex-cônjuge. Bem-aja pela atenção.